Pronto, meus amores, voltamos. A gente dá esse intervalozinho entre uma e outra porque precisa fazer a conversão, né? E aí também a gente vai vendo o tempo e o Zoom às vezes trava e acaba atrapalhando a gente. Mas vamos lá dar continuidade. A importância da escrita no ensino superior. Por abranger uma variedade tão grande de conteúdos didáticos, que muitas vezes nem mesmo o professor sabe por onde iniciar o seu trabalho, redação, leitura, compreensão de texto, tipos de texto, gramática, lá falando da língua portuguesa, por que a língua portuguesa é muito mais cobrada em relação à oralidade e à escrita. Fica em dúvida sobre o que deve ser ensinado primeiro. O que deve ser ensinado primeiro? Como inserir tais conhecimentos em situações reais de utilização da língua materna? Desde que a gente começa a adquirir habilidades que são inatas, como a gente falou da oralidade, se não houver nenhum impedimento físico, né, em relação a isso, a oralidade, ela é inata. Eu começo a falar, né, para depois eu organizar esse pensamento, depois de organizar esse pensamento, colocar ele na escrita. Então, o que é que vai ser mais importante? Quando eu falo de escrita, eu tenho a ordenação dos pensamentos. Eu preciso entender sobre aquilo que eu estou falando. Depara-se, então, com uma dura e estarrecedora realidade. Alunos são avaliados pelo Enem, por exemplo, que aponta resultados alarmantes e comprovam a constatação de professores e especialistas. A redação, a escrita, ainda é um bicho-papão para muitos. E eu escuto bastante. Para pessoas que vão fazer provas de concurso em que é cobrada a redação. Enem, polícia, onde eu preciso colocar ideias no papel, o pessoal vem dizer assim, olha, o resto do conteúdo eu consigo dominar, mas quando chega na redação, eu travo. Olha o bicho-papão, olha a dificuldade que a gente tem em relação à escrita. Muitos são os culpados por esse desastre, né? Por essa incompreensão em relação à escrita. A escola que não exige muito do aluno, né? Porque a gente vai colocando as atividades e o aluno vai atingindo o mínimo para ser aprovado, para ter uma nota que consiga aprová-lo, então eu vou deixando algumas lacunas em aberto. Não vou exigindo desse aluno, a metodologia adotada não vai exigindo o melhoramento desse aluno. O professor que não tem buscado resgatar a qualidade na produção textual. E aí aqui a gente está colocando fatores, né? São fatores que vão se juntar para trazer um resultado que não está sendo muito bom. O professor que não tem buscado resgatar a qualidade na produção textual, muitas vezes não depende somente da vontade, né? Eu vou passar aqui uma produção textual, você tem várias turmas em escolas diferentes, com muitos alunos. E você às vezes quer melhorar, mas você precisa ter um olhar mais direcionado. Para que você ajude o aluno, às vezes ele precisa de um olhar mais específico, mais especializado. E às vezes a gente não tem essa capacidade, esse tempo para fazer ajustes. Dos alunos que não demonstram interesse em evoluir, outro fator que determina esse insucesso. Mas a responsabilidade também deve estender aos pais de alunos que nem sempre têm tempo, disposição ou condições de acompanhar o desempenho dos filhos. Então aqui a gente tem multifatores que vão determinar o resultado de insucesso, em que a escola está envolvida, o professor está envolvido, os alunos, os pais, todas as metodologias que são utilizadas. Quando a gente tenta trazer, quando é menor, né, na fase menor, quando a gente traz para o lúdico e a gente consegue perceber, bem no período de aquisição de escrita e de leitura, que eles têm mais a curiosidade de explanar, de colocar as suas ideias no papel. Mas com o tempo ele vai perdendo essa curiosidade, essa vontade de fazer dessa maneira. Uma contradição do discurso social dominante no campo da educação afeta diretamente as crianças, pois, por um lado, não se fala de outra coisa que não a ruína do sistema educacional.
na desvalorização do professor, na perda de sentido dos conteúdos escolares. E, por outro lado, as crianças são levadas a pensar que a salvação está na escola. Olha isso daqui. Quando a gente coloca toda a culpa no sistema educacional, na desvalorização do professor, para que, na perda dos sentidos dos conteúdos escolares, para que eu estou aprendendo tal conteúdo? Para que eu vou usar isso daqui na minha vida? Então, quando eu não tenho essas diretrizes bem marcadas, eu não consigo atingir o menor grau de sucesso, porque eu tenho ideias jogadas, né? Eu tenho professores que estão desmotivados, que não são valorizados e, portanto, estão desmotivados. Eu tenho um sistema educacional que, digamos, que tem aqueles que são a favor da aprovação automática, em que eu não posso reprovar o aluno, independente do desempenho dele. E aí eu tenho um aluno que já não tem estímulo de estudo e ainda fica se questionando por que eu vou aprender, para que eu preciso aprender isso daqui. Então, tudo isso, eles colocam assim, a escola vai salvar, de algum jeito vai salvar. E aí, quando isso não funciona, quando isso não dá certo? Os projetos, por melhores que sejam, duram o tempo dos mandatos políticos. Não se pensa na nação. Grandes projetos são comentados, muitas mudanças propostas, mas nada se concretiza, né? Aquelas velhas promessas de melhoramento que não chegam nunca a sair do papel. E o resgate da qualidade da educação tem sido, historicamente, apenas assunto de campanha eleitoral. A situação das escolas de hoje. A situação escolar, em geral, é a seguinte. Na maioria das atividades de produção escrita, o aluno escreve para interlocutor nenhum. O que eu quero dizer com isso? Sem qualquer propósito, a não ser receber uma nota sem a qual não passará adiante. Quando eu falo para vocês que depois de todas as aulas a gente terá uma avaliação, né, uma colocação das ideias que vocês conseguiram aprender durante a aula, vocês estão escrevendo para mim. É para nota? É, mas vocês têm um objetivo, vocês têm um interlocutor, alguém com quem você quer se comunicar. Eu fiz um pedido, uma solicitação, e vocês vão, dentro das possibilidades, responder essa minha solicitação. E aí, através dessa resposta, eu faço a avaliação de vocês. Um minuto. Eu faço a avaliação de vocês, mas vocês têm um objetivo, né? A gente está tendo uma aula em que vocês estão aprendendo conteúdos e, de certa forma, eu vou avaliar vocês. Mas, quando eu coloco uma atividade que não tem um propósito comunicativo, ela vai perder o sentido. Tentar colocar essa escrita direcionada para um objetivo que seja de importância na visão de quem está escrevendo, eu vou conseguir atingir o objetivo da escrita. O professor é para o aluno um revisor, no caso de quando você escreve somente para obter uma nota. Quando você escreve sem ter uma finalidade, sem ter um interlocutor direcionado, o professor, ele deixa de ser teu interlocutor para ele ser só um apontador de erros, que farão apenas com que sua nota seja rebaixada, porque ele vai avaliar os teus erros e não os teus acertos. Como, professor? Porque eu não vou... você tem uma nota, você tem 10 para tirar, digamos assim, a tua prova vale 10 pontos. Você tem aquela nota para tirar. Os teus acertos acima da média não vai te trazer mais notas, mas os teus erros vão te tirar notas. Então, aqui eu tenho só um apontador de erros. Além disso, para o aluno, falar sobre o que não conhece é difícil. Você levar uma conversa adiante sobre algo que você não conhece já é difícil. O que dirá escrever? Escrever, pior ainda. Escrever sobre o que não se conhece apenas para cumprir a obrigação é a pior situação possível em relação à escrita, à produção de escrita. Em geral, se fornece um modelo formal, solicitando-se reflexões sobre o tema dado, isto é, a estrutura sintático-semântica, né? As funções de cada palavra, como é que eu vou aplicar e o sentido que eu quero abordar dentro do texto. Não decorre da reflexão sobre o tema.
e sim o contrário. Junta-se um emaranhado de fragmentos de reflexão ou frases desarticuladas. Se eu não tenho uma organização, se eu não tenho um conhecimento sobre aquilo que eu vou escrever, ao invés de trazer uma ideia centrada e fechada com entendimento palpável, eu vou ter um emaranhado de ideias, de reflexões que são sem sentido. Eu não consigo passar a informação que eu realmente tinha a intenção de passar. Preparar o aluno antes da produção textual é oferecer uma alternativa ao não tenho o que dizer. Quando a gente prepara o campo, quando a gente organiza o espaço para depois surgir, organizar tudo que a gente precisa organizar, o aluno não vai ter como dizer assim, professora, mas eu não tenho o que dizer. Se ele está respaldado de conhecimento, se ele está participando daquele desenvolvimento de ideias, ele tem sim o que dizer. Por mais concisa que seja essa ideia, por mais curta que seja, ele tem algo a dizer sim. E podem ser aplicadas a qualquer disciplina, pois estando envolvidas na temática, falam com prazer e naturalidade. Com isso, deixam de prestar atenção ao professor corretor e ao artificialismo da situação, resultando numa produção com mais qualidade. Porque quando eu me envolvo, quando eu entendo aquilo que eu estou fazendo, eu consigo ter um resultado bem melhor. Quando eu estou na minha cabeça aquela pressão de que, olha, se eu errar essa palavra, se eu errar esse acento, se eu não colocar isso aqui no lugar certo, ele vai só tirar os meus pontos, estou preocupada só com os erros. Mas quando eu estou deixando fluir as ideias, que eu sei que eu tenho conhecimento de campo em relação àquilo dali, o resultado é bem melhor, com muito mais qualidade. Olha os fatores que se colocam como fatores de insucesso no resultado da escrita. O termo alfabetização é sempre entendido de forma restrita como aprendizagem do sistema da escrita foi ampliado. Já não basta aprender a ler e escrever. É necessário mais que isso para ir além da alfabetização funcional. Porque quando eu digo que é alfabetizado, só porque lê e escreve, eu estou falando de alfabetização, mas não de letramento, né? Que no letramento eu tenho contato com todos os gêneros, contato com diversos, não todos, mas com diversos gêneros, e eu consigo me encontrar dentro deles. Eu consigo falar sobre eles. Então, eu tenho familiaridade com letras, né? Com os gêneros. Denominação dada às pessoas que foram alfabetizadas, mas não sabem fazer uso da leitura e da escrita. A alfabetização funcional, ele conhece os signos, né? As palavras, as letras, mas eles não conseguem dar um sentido maior em relação ao seu conhecimento. Hoje, o sentido ampliado de alfabetização, da alfabetização, que é o letramento, designa práticas que se dá pela aprendizagem de toda a complexa tecnologia envolvida no aprendizado, do ato de ler e de escrever. Além disso, o aluno precisa saber fazer uso e envolver-se nas atividades de leitura e de escrita. Estão sempre juntas essas duas palavrinhas, né? Ou seja, para entrar nesse universo do letramento, ele precisa apropriar-se do hábito de buscar um jornal para ler. Não ler só porque eu estou tendo uma atividade na escola e eu preciso ler, mas de ter curiosidade de fazer a escolha de um livro aleatório, né, de uma leitura que seja fluida para mim, que eu goste, que eu tenha afinidade, de pegar um jornal, uma revista para folhear, fazer a leitura, não só folhear, mas fazer a leitura, frequentar revistarias, bibliotecas e livrarias e com esse convívio efetivo, de verdade, participativo com a leitura, apropriar-se do sistema de escrita. Como eu falei lá no iniciozinho da outra aula, essa familiaridade com as palavras, ela vai fluindo. Como que ela vai fluindo? Ela vai se organizando de maneira que eu conheça um vocabulário maior, em que eu tenho familiaridade com as palavras, com as estruturas maiores, e aí então eu tenho uma certa facilidade na escrita. Afinal, para adaptação adequada ao ato de ler e escrever, é preciso compreender, inserir-se, avaliar, apreciar e habituar-se à escrita e à leitura. Há a possibilidade de uma pessoa ser alfabetizada e não ser letrada, e vice-versa.
disse que no Brasil as pessoas não leem. São indivíduos que sabem ler e escrever, mas não praticam essa habilidade, e alguns não sabem sequer preencher um requerimento. Este é um exemplo de pessoas que são alfabetizadas e não são letradas. Um requerimento faz parte de um gênero textual. E como eu disse a vocês, o letramento, ele abre a mente para outros gêneros textuais. Eu os reconheço e eu consigo trabalhar com eles. Então, o fato de você fazer leitura de palavras, de você escrever seu nome, de você escrever pequenos textos, não significa dizer que você seja letrado, você é alfabetizado, certo? Outro fato é que o letramento não é só de responsabilidade do professor de língua portuguesa, olha aí, ou dessa área, ou de uma determinada área, mas de todos os educadores que trabalham com leitura e escrita, inclusive os professores de outras disciplinas, como eu já havia adiantado para vocês. Alunos leem e escrevem nos livros didáticos ou nas apostilas. Isso é um letramento específico de cada área do conhecimento. O mais correto seria usar letramentos. Eu vou até colocar esse Szinho aqui no plural. Vou colocar ele destacado para a gente dar mais ênfase na leitura. Aqui, ó, o mais correto seria usar letramentos no plural. O professor de geografia tem que ensinar seus alunos a ler mapas, gráficos, infográficos. O de matemática a ler gráficos, por exemplo. Cada professor, portanto, é responsável pelas habilidades de letramento em sua área. O fracasso escolar também se deve à avaliação largamente empregada nas escolas, que é vulgarmente promotora de dar decoreba. Eu decorei, eu vou responder. Que pouco estimula o raciocínio. Decorei, respondi, daqui a pouco eu não lembro mais de nada. Tem até uma música do Gabriel Pensador, que eu acho que é Estudo Errado o nome da música, que vai falar sobre isso. Que ele decorou, ele aprendeu, ele tirou 10, mas ele não sabe de nada. Né? Se perguntar depois, mãe, tirei um 10 na prova, mas não sabe de nada em relação à aplicação daquele conhecimento. Que pouco estimula o raciocínio e ocupa momentaneamente a memória descartável com informações que serão exigidas no dia da prova e que posteriormente desaparecerão do cérebro como se nunca tivessem existido. Ó, tirei 10, mas não lembro de nada, eu não sei para que serve aquilo que eu aprendi. Assim, quando os alunos são solicitados a produzir um texto, não conseguem encontrar nas experiências anteriores os requisitos que os auxiliem na escrita desse texto naquele momento. Qual é o papel do professor? Aquele que ensina o faz, obviamente, porque alguma vez deve ter aprendido ao menos aquilo que tenta transmitir. O que eu estou ensinando, eu já aprendi em algum momento. Aquilo que o mestre ensina, embora seja dele, pois o aprendeu, não lhe pertence. O aprendido é sempre emprestado de alguma tradição que já sabia o que fazer com a vida. Assim, aquele que aprende de fato contrai automaticamente uma dívida. O que isso quer dizer? O conhecimento aprendido, ele não pertence somente a mim, eu estou pegando emprestado de alguém. Embora eu tenha, mas eu fiz a pesquisa, professora, eu pensei aqui em algo, e aí eu comecei a pesquisar e eu cheguei a uma conclusão. Mas todo esse conhecimento, ele não é prioritariamente seu. Ele vem sendo trazido de outras informações, de outros conhecimentos, de outras pessoas que estudaram. Então, se não pertence somente a você, você deve a alguém esse conhecimento que você chegou, porque você trouxe informações de outras pessoas, certo? Os professores, às vezes, são mal preparados ou formados numa escola tradicionalista e não estão preparados para os desafios que são os projetos e experiências lançadas pelo governo. Aos professores são lançadas as teorias
em cursos de curta duração, sem acompanhamento, e estes vão para a sala de aula sem terem mais contato com o que foi lhe dado como novo. Cursos rápidos, em que eu faço o curso, essa informação foi dada aqui, ela foi usada durante o curso e eu não faço aplicação desse conhecimento. Se eu não tenho mais contato, eu não tenho como desenvolver essa ideia da melhor maneira possível. Então, acaba sendo um fator de insucesso. O papel do professor universitário terá o intuito de estimular o futuro mestre a nutrir-se dessas informações e a conhecer uma bibliografia básica do que lhe será útil na atividade dentro da sala de aula, incutindo, colocando neles a tarefa de um cidadão útil e operante na sociedade que vai tomar parte ativa. Os cursos universitários tentam trabalhar o conhecimento dos seus alunos, nutrindo de conhecimento, conscientizando de seu importantíssimo papel na vida de seus futuros alunos e oferecendo condições de progresso no domínio da leitura e escrita, pois a maioria possui em sua filosofia preparar o cidadão consciente e crítico, sabendo-se que não se atingirá esse objetivo sem oportunizar a todos, sem distinção, o direito ao acesso do saber. O que isso quer dizer? Todos temos a consciência que vamos melhorar através da educação, né? A gente sempre tem essas ideias sendo colocadas na cabeça dos jovens, de que os jovens são o futuro da nação. Mas, se eu não tenho a condição de colocar todos os jovens que serão o futuro no mesmo nível de conhecimento, eu não estou dando oportunidade igual a todos. Quando a gente fala em relação a essa escrita, trazendo para o que a gente precisa falar sobre a escrita, claro que a gente tem, quando a gente falou lá dos fatores que vão trazer o insucesso para o desempenho da escrita, né? Quando a gente tem pais com maior poder aquisitivo, ou quando a gente tem os filhos que estão mais interessados, a gente busca meios de melhorar, né? Eu vou procurar um curso, vou especializar, vou colocar para treinar, um curso de redação, um curso de escrita, um curso de oratória. E aí eu estou dando a oportunidade de melhorar. E os outros que não têm essa oportunidade, estou colocando no mesmo nível? Não dá. A gente idealiza, mas na hora da prática a gente não consegue atingir esse objetivo. Como é que eu vou agir? Não é nada fácil propor uma atividade de produção textual. Quando os alunos percebem que a intenção do professor é fazer com que eles escrevam, já se sentem bloqueados, julgam-se incapazes. Parece que o que se propõe é um ato de extremo sacrifício. Meu Deus, vou ter que fazer uma redação, vou ter que escrever. Preferem milhões de vezes as provas objetivas do que as provas que eu tenho que colocar a minha ideia no papel. Então, nada é dito a princípio. Eles vão se envolvendo com a atividade e, quando solicitados a escrever, já se sentem capazes. Segundo Paulo Freire, a motivação faz parte da ação, o momento da própria ação. Isto é, você se motiva à medida que está atuando e não antes de atuar. O conhecimento não é um manual que se lê, segue ou repassa a alguém que passivamente recebe e acolhe as informações. Assim, tudo que é apreendido é fruto da percepção e os resultados atingidos nas atividades práticas não são padronizados. Por isso, toda a atividade de produção textual deve ser percebida pelo professor com subjetividade, levar em consideração o que é individual. E apesar das dificuldades, deve-se valorizar a produção de qualquer texto ou esboço, dando importância a todo o progresso alcançado pelo aluno. A gente não vai podar a criatividade, a gente vai tentar não fazer isso, porque muitas vezes a ideia é maravilhosa, a estrutura não vai ficar muito boa, mas eu vou enfatizar, eu vou auxiliar esse aluno de que a criatividade dele vai ajudar ele a escrever melhor. Se eu der ênfase somente aos erros, eu tiro dele essa capacidade, eu tiro dele essa vontade de participação. Exemplo. São 3 exemplos que a gente trouxe aqui para falar sobre isso.
Uma das atividades desenvolvida com os alunos foi a leitura de um texto pelo professor, sem que o aluno o visualizasse. Após a leitura, uma discussão onde os alunos expuseram oralmente sua interpretação pessoal, suas impressões e suas expectativas quanto ao final da história, que não foi fornecida. Em seguida, foi solicitada a reescrita do texto com um possível desfecho. Na aula seguinte, após a correção dos textos, foram lidos na sala. A criatividade no desfecho foi o auge da atividade, pois cada um quis ser mais original que o outro. Entrega-se o texto pelo professor e o aluno nem visualiza. Após uma leitura, uma discussão onde os alunos expuseram oralmente sua interpretação pessoal, é que eles vão ser convidados a fazer um final para essa história. O que surpreende é o que cada um quer dizer para se sair melhor. Então, aí eu tenho um desempenho bom porque eu atiçei a curiosidade. Eu trouxe para a realidade deles algo que eles poderiam interferir. Eles poderiam mudar o curso de uma história. Então, eles tiveram a curiosidade de fazer diferente. Outra atividade sugerida foi, em grupo, a leitura de um texto impresso, mais longo, no qual os alunos sublinharam as palavras-chave, as mais importantes, ou as frases mais importantes. Houve a discussão durante a qual os alunos fizeram anotações, sintetizaram as ideias através de um resumo, com o objetivo de perceber a abstração dos fatos descritos, reconhecer o foco narrativo, desenvolver a agilidade mental e as inferências. Noutra oportunidade, foram apresentados aos alunos 3 textos de gêneros diferentes com a mesma temática, com o mesmo tema. Após a leitura destes, eles deveriam escrever um 4º texto sobre o mesmo assunto. Tais atividades apresentam o potencial de promover nos estudantes um grau mais elevado de compreensão, melhor armazenamento de informações, assim como o desenvolvimento de habilidades cognitivas. E olha o que acontece com os alunos da narrativa, dos alunos do ensino superior. Quando a leitura dos textos do aluno foi feita por eles, houve dificuldade de entendimento, como se não conseguissem decifrar as letras não legíveis, embora muitas delas não fossem, o que levou a perceber a dificuldade da leitura. Outra observação é que quando a gente está ouvindo a leitura de outra pessoa, a gente não está tão atento. Assim como a gente está lendo para uma turma, a gente não está atento ao que está sendo escrito, a gente está mais preocupado em fazer a leitura corretamente. Quando um dos alunos leu o texto escrito por outro aluno, ocorreram alguns risos, principalmente por parte do que lia, diante de algum erro na escrita que este percebesse. Porém, na leitura feita pelo professor, que já vai ler com outros olhos, ao corrigir os textos, houve uma indignação diante da dificuldade na escrita por parte de alguns. Uma constatação da falta de prática de produção textual, deficientemente trabalhada nos ensinos fundamental e médio, e a percepção da falta de compromisso e interesse por parte dos alunos, que cumpriram a tarefa de escrever sem o envolvimento efetivo com a atividade. Portanto, é fato que a língua portuguesa apresenta um considerável grau de complexidade. Porém, é importante lembrar que quem dá vida à língua são seus próprios falantes, e que uma vez adquirida a experiência linguística oral, a oralidade, todo e qualquer indivíduo é capaz de apreender sua estrutura gramatical. Então, a escrita ela é importante em todos os campos de conhecimento, não somente ligados à língua portuguesa. Todo e qualquer profissional precisa ter uma boa escrita para desenvolver ideias, para organizar o seu pensamento na escrita. Imprescindível também é lembrar que não bastam alguns poucos estudiosos realizarem pesquisas, criarem novas teorias de ensino e publicarem seus conhecimentos. Se os profissionais da educação, neste caso os professores, de língua portuguesa também, de pedagogia também, não estiverem dispostos a reverem sua prática em sala de aula e não optarem pela mudança de estratégia em busca de melhores resultados. Com isso, podemos inferir
que é o comprometimento e a responsabilidade dos nossos educadores que farão com que o ensino da língua materna tome uma nova direção e torne-se mais adequado às expectativas e necessidades de seus aprendizes. Beleza? Um professor tem que ter a visão de um lavrador, que prepara a terra e espera meses ou anos pela colheita. Uma cozinheira que seleciona os ingredientes, prepara-os, tempera e depois de ficar em pé por vários minutos ou horas, serve o alimento. Ou um jardineiro que planta a semente, acompanha seu desenvolvimento e colhe a flor. Não se pode agir com a educação como uma criança que constrói um castelo de areia. Qual é a base, a estrutura que se tem? Mesmo que com muito capricho, esperando que este se concretize. Castelo de areia, ele vai se desfazer muito fácil. Sabendo-se que quem lê pouco, lê mal, devemos priorizar conteúdos mais reflexivos, com melhor aplicabilidade no dia a dia, que exijam mais habilidades de estudos. Os estudantes têm que se habituar a pensar, e para isso os conteúdos devem ser aplicados para a compreensão e a aplicação nas produções textuais. A avaliação dos resultados de um curso universitário no ensino superior deveria começar bem antes, lá no ensino fundamental. É lá que se originam os problemas. No ensino fundamental, que o futuro doutor deve aprender a ler. Nas séries iniciais se vão construindo as estruturas básicas da inteligência e a criança começa a desenvolver o pensamento lógico. As curiosidades e criatividade devem ser estimuladas nessa idade. Também devem ser trabalhados valores éticos, além das habilidades de leitura e de escrita. Enfim, é no ensino fundamental que se estabelecem as bases de todos os segmentos posteriores entendidos como ensino médio e superior. A qualidade do fruto começa a ser construída muito antes da colheita, lá no plantio, lá no preparo da terra, né? Há que se começar pelo começo, preparando os educadores para que se possa, inclusive, cobrar resultados, visando padrões de qualidade, hoje impossíveis, pois o professor não pode ignorar os alunos com dificuldades e prosseguir com os alunos que o acompanham, com melhor ou mais facilidade na aprendizagem. Porém, por respeitá-los e ter a visão do dever de resgatá-los, promove-se a diminuição gradativa da qualidade da educação. Deixa eu só. Quando se promove, está concluindo, tá? Quando se promove a qualidade da educação, abrem-se as portas do futuro para aqueles que participaram dela. Mas quando se depara com insucessos, que a gente falou bastante, condenam-se os alunos ao fracasso, pois não serão aprovados em vestibulares ou concurso, até mesmo em testes de emprego, porque tem os empregos que a gente precisa falar sobre nós mesmos, ou quando a gente precisa escrever, redigir algum gênero textual, ou redigir algum documento oficial. A gente não consegue porque não teve familiaridade com esses escritos. Por isso não se pode fazer experiências com a educação, pois dela dependem vidas. Quando o governo, preocupado com estatísticas em relação à quantidade, promove a educação para todos, facilitando a conclusão dos estudos, desde a educação básica até os cursos universitários, restringe aos mais ricos, que podem estudar em escolas particulares ou fazer cursos extras, as melhores chances, as melhores posições no mercado de trabalho. Enquanto aos pobres, quando não desistem nas séries iniciais, esbarram em obstáculos intransponíveis, que a falta de base a eles se impõe, provocando assim a permanência da diferença de classes sociais cada vez mais acentuada. O que é que eu trago de informação? Mais importante, o importante na escrita é, acima de tudo, a compreensão na leitura, em se fazer a leitura, em se entender os gêneros, em se adquirir vocabulário. A partir daí, eu consigo todo o desempenho. Tenho os estímulos externos, eu tenho todo o planejamento escolar, eu tenho uma organização de escola, de professor, de alunos e de pais, mas eu tenho, acima de tudo, a busca pelo conhecimento. A partir da minha familiaridade com a leitura, com a minha familiaridade com os textos e gêneros textuais, eu consigo, sim, desenvolver uma boa escrita. E aí, como eu disse para vocês, eu coloquei aqui uma nova perguntinha para que some nas atividades, né? Qual a importância do estímulo à escrita para os nossos jovens? Vocês vão responder.
até o dia 3 de janeiro, enviar pela plataforma para esse e-mail que eu disse disponibilizado para vocês. E aí a gente se reencontra em janeiro, né, no iniciozinho de janeiro, para concluir essa disciplina. A todos eu deixo um desejo de boas festas, de saúde, de paz para todo mundo, com tranquilidade. E a gente se vê em janeiro, certo? Muito obrigada.